de acordo com o texto grego que vocês podem ver aí em cima, o que está escrito literalmente aí é que João, ele está dizendo sobre João no versículo 1, e a partir do 2 ele diz: quem foi a pessoa quem testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E ele usa duas vezes o mesmo radical, marturecem e marturia. Marturia, isso. E mesmo marturecem também é o mesmo radical. Sim, os dois têm a mesma raiz, É. é o verbo martirel. Sim. Certo? Então, antes de falar do verbo em si, chama atenção para essa palavra aqui, que ele faz parte de uma das declinações do verbo, do grego, não do verbo, das declinações, que é o caso acusativo. Então ele pode ser tanto traduzido como testificou a palavra de Deus e aqui o testemunho de Jesus Cristo, como ele pode ser traduzido como testificou a palavra de Deus, ou seja, a gente colocaria um acrescentado Em direção a. isso, e ao testemunho de Jesus Cristo. A maioria das traduções traz esse sentido, que João foi a pessoa que testificou a palavra. Sim. Ele deu veracidade à palavra pelo testemunho dele. E o interessante aqui é que ele também deu veracidade ao próprio testemunho de Jesus Cristo. Então, assim, é só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, mas a maioria das traduções, então, colocam dessa forma que foi colocada, que eu descrevi aqui para vocês. Mas existe a possibilidade também de traduzir como testificou a palavra. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso à frente. Mas, enfim, a raiz do verbo martirel significa dar testemunho, dar evidências, ou, num contexto legal, depor. Ou seja, essa é uma palavra usada bastante num contexto jurídico, no qual uma pessoa servia de testemunha e ele atestava ou não a acusação que estava sendo feita. Poderia ser em relação a uma pessoa, dar testemunho sobre uma pessoa, poderia ser sobre uma ideia ou um acontecimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui o texto da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala: pois nele, está falando de Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aparentemente, Paulo está apresentando aqui a mesma ideia que o autor do Apocalipse apresenta. O testemunho de Cristo se confirmou na vida das pessoas e a vida das pessoas evidenciou ou evidenciava que a palavra de Cristo era verdade. Está claro isso? Ou seja, quando as pessoas receberam a palavra de Deus, começaram a praticar, a assumir um estilo de vida diferente, quando começaram a experimentar os frutos da conversão, o seu próprio modo de vida serviu para atestar que tudo aquilo que Jesus Cristo havia dito e havia feito, por obras e palavras, era verdade. Paulo está dizendo aqui que a vida das pessoas era a forma mais clara, mais palpável e mais importante para atestar a veracidade de Cristo. Então, assim, as palavras e as obras de Jesus foram verdadeiras porque ele próprio as executou e foi coerente em tudo que fez. Só que elas receberam um atestado de veracidade a mais através da comunidade cristã, através dos seguidores e através do seu estilo de vida, estavam demonstrando então que a palavra de Deus era verdadeira, que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Alexandre, Oi.
Você me fez lembrar de uma coisa aqui. Toda vez que você registra qualquer documento no cartório, pelo menos a maioria dos documentos, tipo testamento mesmo, ou documento de terreno, de casa, sempre tem uma palavrinha "e dou fé", né? Ou seja, aquela pessoa tem uma importância social, uma importância legal, que dá fé que aquelas informações que estão ali contidas, elas de fato são válidas, né? E aqui então a gente está falando de um João, que pode ser o João, né? Ou não, ou o João o presbítero, como alguns textos falam, antigos, né? Mas que era alguém muito importante nessa comunidade. Alguém que tinha muita moral, muito respeito. Exatamente. Então, mais do que isso, o João está dizendo também aqui que ele, de alguma forma, vivenciou em sua própria carne o testemunho de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus fez e ensinou não foi algo distante, não foi algo irrealizável, não foi uma filosofia de vida inalcançável. Foram ensinamentos práticos sobre a vida cotidiana, foram pensamentos e instruções de como viver uma vida relacional com os outros que fosse saudável, que fosse transformativa, que fosse significativa não só para a pessoa, mas para aqueles que estavam ao redor dessa pessoa. E João está dizendo aqui que ele vivenciou essa experiência. Ele conheceu essa palavra e ele experimentou essa palavra, ele experimentou esse estilo de vida. Isso... E certamente, justamente por isso, por experimentar na prática aquilo que Jesus viveu e ensinou, que ele viveu uma situação de perseguição. E até que ponto isso fortalece a ideia de que é João, o discípulo, quem escreveu o Apocalipse? Para mim, não faz diferença alguma. Porque a gente vai ver um pouco mais para frente. Ele se coloca como servo. Diferentemente de Paulo, que em outro contexto teve que brigar por sua apostolicidade. Em alguns momentos das suas cartas, Paulo teve que reafirmar que a palavra dele era legítima, que a sua pregação era legítima, porque ele era um dos apóstolos, chamado e escolhido por Cristo. Paulo fez questão de dizer para os seus ouvintes que ele deveria ser ouvido porque ele era um apóstolo. Diferentemente de João aqui na carta, ele vai dizer: eu sou servo. Ele não requer, como Paulo fez, uma justificativa específica para que ele fosse ouvido. A justificativa está no nome João aqui, que não é aprofundada na carta. Ele não descreve, ele não diz dele mesmo que foi um dos apóstolos, ele não diz que foi discípulo de Jesus, ele diz apenas João. Como a gente pode ver no primeiro versículo. A discussão sobre a autoria ainda permanece, mas particularmente, ao meu ver, não se torna uma evidência de que ele foi o discípulo amado ou o redator que escreveu o livro, o Evangelho de Apocalipse, enfim. Deixa eu colocar um outro texto aqui que aparece a palavra martíria, ou uma palavra que tem a raiz do verbo martirel. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e até os confins da terra. E é uma das palavras finais de Jesus quando ele ascende aos céus depois da sua ressurreição, lá no primeiro capítulo de Atos. Ou seja, vocês, o que Jesus está dizendo aqui, vocês darão evidências daquilo que eu preguei e daquilo que eu vivi, não só aqui em Jerusalém, onde essas coisas aconteceram, como em toda a região e até os confins da terra. Então vocês
O interessante é que a palavra, o verbo martirel, ele é usado não só, né, para descrever o testemunho que se dá em situações cotidianas, mas principalmente em contextos legais, jurídicos. Então, quando os evangelistas, quando Paulo, quando outros autores do Novo Testamento usam a palavra martirel, literalmente eles estão dizendo aqui: vocês serão depoentes, ou vocês vão depor em nome de Jesus Cristo. E de fato isso aconteceu na história da igreja cristã, no momento mais agudo da perseguição, quando os cristãos tiveram literalmente que depor diante de um tribunal. E aí eles teriam que dizer publicamente se eram ou não seguidores de Jesus. Então a palavra martirel, ela tem esse contexto jurídico, legal muito forte. O próprio João vai colocar isso de uma maneira mais clara, ainda no primeiro capítulo, nos próximos versículos, quando ele diz: João, há 7 igrejas que estão na Ásia, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis dessa terra. Ou seja, o mártir, na época da igreja primitiva, ou das primeiras comunidades cristãs, era aquele ou aquela que testemunha ou atesta publicamente a boa reputação de alguém ou de uma ideia. No caso aqui, os mártires cristãos foram aqueles que testemunharam ou atestaram publicamente a boa reputação da palavra de Cristo e do próprio Cristo. Uma das evidências que alguns estudiosos usam para afirmar que Jesus Cristo existiu como uma figura histórica é uma decisão de um imperador romano de colocar ordem na cidade de Roma, que estava havendo, ou melhor dizendo, que houve algumas confusões, algum distúrbio social por causa de um tal Crestos, que talvez seria a maneira como eles se referiam a Cristo, ou era o sotaque da região, ou era a maneira que os judeus, eles chamavam de judeus na época, porque ainda estava acontecendo o processo de divisão entre os judeus e os cristãos. Naquela época, o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. E não era um grupo distinto. Ele fazia parte daqueles que, principalmente os outros, os de fora, consideravam como judeus. Então esse imperador romano edita uma ordem para que essa convulsão social fosse reprimida. E a razão dessa convulsão social era um tal Crestos. Mas enfim, só para dizer que havia então certa movimentação em torno do nome de Jesus Cristo, e essas pessoas, esses cristãos, desde muito cedo tiveram problemas com as autoridades. Se a gente ler o próprio livro de Atos, por exemplo, a gente vai ver que Paulo começou a ter problemas quando ele cura uma menina, e essa menina ela era explorada por um charlatão, e era o ganha-pão dele. Enganar as pessoas, explorar essa menina, enganar as pessoas para conseguir dinheiro. Fazia mágicas, fazia truques mágicos. E aí o texto de Atos diz que a cidade, ou pelo menos o responsável legal pela cidade, queria expulsar Paulo daquele local.